Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Animados para essa segunda-feira, justificando o sábado. Eu estive num retiro espiritual. Não tinha internet, não tinha acesso a nada. Era você e Deus. E foi um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Então hoje nós vamos ter duas lives, uma agora de manhã e outra mais tarde, porque a gente não pode não cumprir nosso objetivo dentro do prazo determinado. Então me perdoem pelo sábado, mas eu tive que sair na sexta-feira, então começou na sexta-feira e não teve como fazer a live na sexta-feira à tarde. Nem na hora do almoço eu fiz, né? A 12 foi uma loucura, gente, esse fim de semana. Mas o importante é não perder o foco, tá bom? Então vamos continuar. Já justifica aí, porque não é comum, né? A gente deixar passar. Mas é justamente por isso. Então vamos lá, seguindo firmes e fortes, porque falta aí menos de 30 dias pra gente terminar. Gente, é muita glória de papai. Tá bom? Vamos orar? Porque hoje nós vamos terminar Amós, vamos entrar em passar por Obadias, vamos ler Obadias, Jonas, tudo pequenininho, e vamos até o capítulo 3 de Miqueias, amém? Então vamos lá. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, somos gratos pelo fim de semana que o Senhor nos deste, por ter falado tanto conosco. Te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que estão lendo a tua palavra. Fica conosco nesta manhã. Abra os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei. Louvo e bendigo o teu nome, Jesus. E te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, Elisângela. Então vamos lá. Amós, capítulo 4. Nós estamos lendo os profetas menores, né? São profetas que escreveram menos que os demais, né? Jeremias, Isaías, Ezequiel são profetas que escreveram bastante coisas. Deus trouxe muitas revelações a eles. E esses são menores porque tem 3, 4 capítulos, às vezes um pouquinho mais, mas são profetas tanto usados por Deus, na época anterior ao cativeiro, né? Nós vamos ver aqui que nós estamos lendo Amós, por exemplo. Amós profetizava numa época que Israel estava muito próspera financeiramente, né? Paz, prosperidade. Mas assim, no mundo espiritual, eles estavam totalmente fora dos planos do Senhor, já tinham quebrado a aliança, estavam em outra vibe, vamos assim dizer. E Amós, ele é um profeta que ele era agricultor e ele não aceitava esse título de profeta. Ele falava, eu sou um homem comum, que Deus fala, né? Então ele traz essa visão também muito pro lado da agricultura, as comparações que ele faz. No capítulo 4, ele está ali, no 3, ele está falando aqui sobre o cativeiro da Síria, né? Da Síria, que vem e leva Israel ao cativeiro, mas ninguém está dando atenção para ele. Mas ele continua no capítulo 4 dizendo: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantai os necessitados, que dizeis aos seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, e que vos levarão com anzóis e vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas uma após outras, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios de 3 em 3 dias e os vossos dízimos. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários e publicai-os, porque disso gostai, ó filhos de Israel, diz o Senhor Jeová. Então você vê que o tempo todo os profetas, eles dão a palavra de exortação e também a palavra de conserto.
Olha aqui no versículo 12 que ele diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. É um versículo muito comum, né, no contexto cristão, porque ele está falando que o julgamento vem. Ele está falando: prepara-te, porque o julgamento vem. Porque é ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e os que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. No capítulo 5, ele vai falar sobre a ruína de Israel. Ele está prevendo que é a ruína de Israel. Ouvi esta palavra que me levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está a sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passei a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Então ele vai falando sobre essa destruição, porque eles não prevaleceram com a aliança, né, que fizeram com o Senhor. O capítulo 5 todinho é ele falando sobre a queda. Olha o 18 que ele fala: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor, trevas será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em sua casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. As comparações que ele faz é sempre nesse mundo animal, nesse reino animal, por causa disso, porque ele era um homem do campo. Então ele fica, olha o 21, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Era só uma reunião, né, gente? E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim, ó estrépito, dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Corra, porém, o juízo com as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda do vosso Moloque e o altar das vossas imagens e as estrelas dos vossos deuses, porque fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome Deus dos exércitos é. Então ele fala aqui sobre essa perversão, sobre essa quebra de aliança, né? Porque a nossa aliança, gente, com Deus, lembrando que eles estão em tempo de farturas e tal, nossa aliança com Deus, ela não pode ser feita só em momentos de angústia, de tristeza, sabe aquele momento que você está vivendo aquela luta, e aí você se achega a Deus e vive ali agarrado com Deus, aí de repente tudo começa a melhorar, a sua vida melhora, a sua vida financeira melhora, a vida amorosa melhora, e aí você deixa Deus de lado e vai viver outras coisas, vai aproveitar, aliás, você está tendo condições de aproveitar, né, finais de semana em lugares maravilhosos, aí não vai mais ao culto, em vez de fazer ali uma oração, porque quando a gente está na luta, a gente sempre encontra um tempo para orar, tá orando no carro, tá orando dentro do quarto, ora na cozinha, ora o tempo todo, porque é nato do ser humano essa busca quando está em momentos difíceis. No entanto, Israel estava vivendo momentos maravilhosos, então deixaram Deus de lado, fazia por fazer, já não tinha mais aquela aliança, estou fazendo de coração contrito, coração quebrantado, realmente perante o Senhor, porque Ele é o Deus nos momentos ruins e nos momentos bons, é igual casamento, porque é uma aliança. Lembra que no casamento a gente fala, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E com o Senhor devemos ser assim na nossa aliança. Não é porque Israel agora está vivendo momentos de farturas e de alegria que ele tem que ir adorar outros deuses, né? E era isso que estava acontecendo em Israel
no tempo de Amós. Capítulo 6, ele fala sobre a corrupção de Israel. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem o nome entre as primeiras nações e os quais vêm à casa de Israel. 3. Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim, olha isso, a riqueza deles. Dormi em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taças, e vos ungis como os mais excelentes óleos, para não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos seus regalados. Lembra que no cativeiro as primeiras levas eram dos nobres? Lembra que Daniel era uma pessoa nobre, bonita, inteligente, intelectual, o homem cheio de sabedoria e conhecimento, que também é levado, é um homem de Deus, mas ele é levado nessa primeira leva ao cativeiro, porque os nobres são os primeiros. E aqui Amós está alertando, olha, vocês que inventaram, que fazem música como Davi faz, que bebem vinho em taças, que ungem o melhor dos óleos da unção. Lembra que o óleo da unção era um óleo caro, especiarias, que ele era um óleo que dava status para as pessoas, né? Então, vocês serão os primeiros a ser levados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei à cidade tudo o que nela há. E no 13 ele diz: vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: nós não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Tipo, quem foi o que nós fizemos, foi eu que construí tudo isso. Então, estamos ricos porque trabalhamos, é assim que se fala, né? Fui eu que conquistei. Então, vocês que dizem isso, porque eis que eu os levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. E nós vimos aqui que o Senhor está sempre alertando e o povo não ouve até que realmente acontece o cativeiro. Agora Deus dá uma visão para Amós. A visão da locusta, do fogo e do prumo. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio. Os gafanhotos é o símbolo dos assírios, tá? Quando Oséias que tem a visão, ou é Joel que tem a visão dos gafanhotos, gente. Eles têm a visão dos gafanhotos porque é Joel mesmo. Os gafanhotos que vinham em banda, eles representavam os assírios, tá? É a visão que simboliza os assírios. Olha Deus mostrando os gafanhotos de novo aqui para Amós. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento e as ervas seródias, e eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, e eu disse: Senhor Jeová, perdoa, porque levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Então o Senhor Deus muda de pensamento, muda de ideia aqui, quando Amós clama por ele. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como levantará Jacó, pois é ele pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que tu vês, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e nunca mais passarei por ele. Ou seja, o prumo aqui é que o Senhor quer alinhar, pôr em ordem, se alinhar, põe em ordem Israel.
Um minuto. Não foi. Mas os altos Queisaques serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Olha que loucura. Ele está aqui avisando o povo, clamando, e o povo está dedurando ele. Mas o que nós vemos aqui com as orações de Amós é que Deus é um Deus compassivo, mas ele também é um Deus de justiça. Ele desiste, ele muda de pensamento, mas ele fala: eu vou passar o prumo. Deus é um Deus de misericordiosa, de misericórdia, né, de benignidade. Então chega uma hora que ele fala: basta, então vou fazer justiça. E a gente tem que compreender isso, né? E aí diz assim o Senhor a Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque o santuário do rei e a casa do reino. Foi expulso, gente. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizará contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim te diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Olha que loucura, gente. A visão de um cesto de frutos. Ameaças contra Israel, capítulo 8. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão, e disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Por que ele fala de fruto de verão? Porque é um tempo, né? Um tempo passageiro. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, e todos os lugares serão lançados fora em silêncio. E aí o Senhor mostra que as ameaças contra Israel. No capítulo 9, ele tem uma outra visão sobre a ruína do altar e uma promessa de restauração. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: Fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faz tudo um pedaço sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, e nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali eu farei descer. E se esconderem ao cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se os ocultarem aos meus olhos do fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Olha o 11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Então ele vê a ruína do altar, mas Deus também tem essa promessa de restauração do altar. E nós vimos isso já, né? Quando eles restauram o altar, quando eles restauram o templo. E ele termina dizendo: Removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão os frutos. E o plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor Deus. Então nós vimos aqui um homem simples, um homem do campo, sendo usado por Deus para alertar Israel. Ele chega a ser expulso da sua terra.
mas ele traz essa palavra de conserto e também de esperança. O problema é que o povo não deu ouvido, né? Nós vamos passar por todos esses profetas. Nós já vimos que aconteceu realmente o cativeiro, porque a Bíblia ela não está em ordem cronológica. Então, por isso que eu dou essa leitura para vocês compreender quem é esse profeta, por que ele fala, que época que ele fala, porque nós já sabemos todo o contexto. Nós já conhecemos o contexto de que realmente o cativeiro de Israel vai acontecer. Então, nós vamos agora iniciar o outro profeta, conhecido por o profeta Obadias. Esse profeta Obadias não é aquele Obadias que na época do profeta Elias, ele era um copeiro lá no palácio, e quando Jezabel está lá, Acabe perseguindo os profetas, ele esconde 100 profetas, e não é aquele mesmo Obadia. Aquele Obadia era um outro tempo, e esse Obadias é um profeta que o Senhor usa para proclamar o juízo, né, de Deus sobre Edom. Lembra de Edom? São as nações vizinhas que Jeremias, Ezequiel, todo mundo também profetiza contra essas terras. Obadias é usado também para proclamar juízo, né, para esse povo. Ele ministra para o povo de Judá, no Reino do Sul. O livro foi datado, 586 anos antes de Cristo que aconteceu. Então, ele fala sobre o juízo de Edom contra a terra de Edom. É um livro bem pequenininho. Então, vamos lá. Um capítulo só. Os pecados e os castigos de Edom, a restauração e a felicidade de Israel. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Tens ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, e tu és muito desprezado. Aqui ele vai falar agora sobre essa realidade entre Israel e Edom, tá? A soberba do seu coração te enganou, como os que habitam nas fendas das rochas, nas tuas altas moradas, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Eles moravam e adoram lugares altos, tá bom? Se elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam, e quem lhe bastasse? E se te viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos? Vocês lembram que Jacó e Esaú eram irmãos, gêmeos? Jacó pegou a bênção da primogenitura, fugiu, foi morar lá com o tio Labão, casou, adquiriu riquezas, deixou tudo. Esaú ficou. Esaú casou com mulheres ricas, eles enriqueceram muito. Esaú ficou muito mais rico que Jacó, praticamente. E aí, o que acontece? Jacó foi construir sua vida, Esaú ficou, enriqueceu. E da descendência de Esaú, que tinha rixa com Jacó, é esse povo de Edom. Esse lugar, eles moravam em montanhas, eles eram muito ricos, eles tinham um exército, eles eram um povo poderoso. Só que nós vimos na história que Esaú e Jacó se encontram, se perdoam, tá tudo certo, mas os descendentes deles levam essa rixa adiante. Então nós já estamos lá, trocentos anos depois, gerações e gerações depois. Já aconteceu tanta coisa, o povo já foi pro Egito, saiu do Egito, já tá vivendo, sei lá, terceira, quarta geração depois disso. E mesmo assim, a rivalidade entre Israel e Edom existe. Por quê? Por causa dessa geração que nunca aceitou a primogenitura de Jacó. Ainda que Esaú não ligasse muito para a primogenitura, porque qual que era a bênção da primogenitura?
a bênção em dobro. Nós sabemos que eles recebiam a bênção em dobro porque o mais velho teria responsabilidades maiores e ele seria mais abastado, digamos assim. Eu tenho 3 fazendas, 2 é do mais velho e 1 é do mais novo, entende? Então, eles se acertaram. No entanto, as gerações deles continuaram com a rixa. E olha o que acontece. O Senhor falou para eles assim, ainda que vocês se levantem como águia e se puserem ninho entre as estrelas, dali derribarei. Porque chega a época que Edom começa a guerrear contra os inimigos de Israel, com os inimigos de Israel contra Israel. São irmãos, mas Edom se une aos outros exércitos, inimigos de Israel, e vão lá ajudar. E aí o Senhor fala assim, eu também farei justiça contra vocês. E nós vimos que os outros profetas também profetizaram contra Edom. E aí ele fala, todos os seus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que te gozaram da tua paz e te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão e puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Olha o versículo 10 para frente. Por causa da violência feita contra teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão e serás exterminados para sempre. Gente, é forte essa palavra. No dia em que estiveres em frente dele, no dia em que for forasteiros, em que os forasteiros levavam cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Olha o Senhor falando para eles, vocês estavam lá com eles, lutando contra o seu próprio irmão. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-te com os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem se alegrar a tua boca no dia da angústia. Ainda assim, eles ficavam felizes, porque eles estavam sendo destruídos. Então, o Senhor vai trazer justiça para Edom também. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. Nem parás nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim fará contigo, e a tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como nunca tivessem sido. Mas o monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acederão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão montanhas de Esaú, e das planícies os filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim e Gileade. E os cativos de exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Zarefate, possuirão as cidades do sul, e levantar-se-ão salvadores do monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e no reino será do seu Senhor. Então Deus vai fazer Israel prevalecer, e Edom vai cair em fogo, porque eles perseguem o seu irmão. Então, quando você ouvir falar de Obadias, você já vai entender que Obadias foi esse profeta que falou contra Edom, e que Edom é esse povo descendente de Esaú, inimigo de Jacó. Apesar de Esaú e Jacó terem se acertado, os descendentes deles nunca aceitaram a história entre eles. E agora vem um profeta muito conhecido, que é Jonas. Nós conhecemos ele mais pela história lá, né? Que ele passa 3 dias dentro de um peixe grande. Porque Jonas... Gente, a vida de Jonas também não era fácil. A gente critica e tudo, mas vamos contextualizar. Ele vem para quebrar paradigma. Ele foi mandado para pegar para os gentios.
que é lá em Nínive. Nínive é a capital da Assíria. E nós já estamos aqui depois do cativeiro já. Então, como que ele vai pregar para um povo que fez o Israel de cativo por 70 anos? Isso não entra na cabeça dele. Ele fala, não, gente, isso daqui não tá certo, um negócio desse. Então, a quebra de parede vai pregar para esses gentios, né, lá em Nínive, que era a expressão do inimigo de Israel, olha isso. Ele fugiu pelo preconceito de que Nínive não merecia perdão. Então, ele foge da missão dele. Ele é o primeiro que vai pregar, o pregador para os gentios, né? Ele vai, mas ele não quer profetizar. E a história dessa negação de Jonas, a história dele falar, não, gente, como assim? Não vou lá falar para esse povo não merece Deus, esse povo não merece perdão, esse povo não merece nada, esse povo é ruim. Ele não quer ir para a capital. E é tão interessante porque Jonas vai parar a mais de 3.000 quilômetros do lugar que o Senhor... Ele está indo, aliás. Ele escolhe um destino que é mais de 3.000 quilômetros do destino que o Senhor manda para ele. E depois ele volta e tem que pegar o barco e ir para lá. Então, vamos lá. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Hoje nós já sabemos quem é a Síria, o que a Síria fez. A Síria derrotou Israel e a capital desse país é Nínive. Então, hoje nós conseguimos compreender a história de Jonas nesse contexto. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, ele a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Por quê? Por que ele foi? Porque nós temos liberdade de escolha. Jonas tem liberdade de escolha. E ele escolhe ir para 3.000 quilômetros de distância do lugar que o Senhor mandou. Mudou o destino dele. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus não quer que ele vá para Deus, quer que ele vá para Nínive. Então temeram os marinheiros, e Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou, e dormia no sono profundo. Por quê? Porque quando nós estamos distantes do Senhor, nós ficamos adormecidos, nós ficamos fora da casinha, né? E aí chega alguém e diz: que tem dormentes? Levanta e invoca o seu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E lançaram sortes, e aí eles diziam um ao companheiro: vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa sobreveio este mal. Lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E aí eles disseram: declara tu agora, pois que razão sobreveio este mal, e que ocupação é tua, de onde vem, de onde é sua terra, de que povo és tu. E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Porque sabiam os homens que fugiu de diante do Senhor, porque eles o tinham tirado, tinha declarado, e diziam-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Então lhe disse: levantei-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que foi por minha causa que sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Então eles também não queriam jogar Jonas, mas quando eles viram que não tinha situação, eles falaram: tá bom, Senhor, mas não coloque sobre nós. Como se falasse: Senhor, não põe sobre nós o sangue desse homem, né? Não temos culpa, mas se o Senhor quer assim, vamos jogar. Então, eles jogaram ele, e aí Jonas se depara com um grande peixe que tragou a Jonas, e ele esteve dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites.
Orou Jonas, capítulo 2, seu Deus das entranhas do peixe. Então agora Jonas, que estava lá dormindo, tranquilão, toma uma atitude. E ele resolve orar. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu no ventre. Do ventre do inferno gritei, e ouvistes a minha voz. Ou seja, se animou, orou, né, se fortaleceu ali e ficou com um fio de esperança. E tu ouviste a minha voz. Olha só. Porque tu me lançaste do profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam as suas próprias misericórdias. Mas eu te oferecerei sacrifício como voz do agradecimento. O que voltei, pagarei do Senhor, onde vem a salvação. Ele faz um voto com o Senhor. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Então agora Jonas, que não queria ir, recebe uma segunda chance para ir pregar em Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega contra ela, e a pregação que eu te disse. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Então, o Senhor também não jogou Jonas lá dentro da cidade. Ele ainda teve que ir, dar 3 dias para chegar lá. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E tem que pregar 40 dias. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelha provém coisa alguma, e nem se lhes dão pasto, nem bebam água. Então, não jejuou só o povo, os animais também jejuaram. Gente, olha a diferença. Aqui nós vimos um profeta que não quer profetizar. E um povo que resolve se consertar. É o oposto do que nós temos visto em todo esse tempo. Aí ele fala: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira e da sorte, que não pereçamos? Essa é a fala do rei. E Deus viu as obras deles e como converteram-se do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não o fez. Então Deus não vai destruir Nínive. Mas Jonas, olha o que Jonas fez. Jonas ficou chateado. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependerias do mal. Eu sabia, se eu viesse aqui e falasse a esse povo se arrependesse, eu ia desistir de exterminar esse povo. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. O Jonas está tão chateado que ele prefere a morte do que ver esse povo. Gente, traz isso para sua vida, traz isso para nossa vida. Sabe aquela pessoa que não merece? Que não merece, mas Deus faz? E aí? Deus fez, ponto, acabou, gente. Eu que não vou morrer por causa disso. Pois Jonas queria morrer. Aí ele disse o Senhor a Jonas: é razoável teu ressentimento?
Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, ali fez uma cabana e assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma borboleira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da borboleira. Ele estava lá no solzão quente e o Senhor ainda preparou uma sombrinha para ele. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, e ao subir da alva, o qual feria a borboleira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Olha, meu Deus. Por isso que fala que o desgosto dele era tão profundo. Então diz Deus a Jonas, é caso razoável assim que te enfades por causa da borboleira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de eu desejar a morte? E disse o Senhor, tivestes compaixão da borboleira na qual não trabalhastes, nem fizeste crescer, nem que uma noite nasceu e uma noite pereceu, e não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, você lembra lá do filho pródigo, que o filho mais velho, né, fica todo chateado que ele que deveria ter ido atrás do irmão mais novo, porque era a responsabilidade, o filho mais velho tem essa responsabilidade de cuidado. E ele não vai, ele fica chateado quando o filho volta, o irmão volta. Tá assim Jonas. Jonas ficou com dó da borboleira que secou, mas não tem dó do povo de Nínive. E assim, o testemunho, a história de Jonas é o testemunho de vida dele, né? São apenas 4 capítulos que nos conta a história de um profeta que não quer entregar a mensagem com medo do povo se arrepender. Enquanto os outros lá sofriam, né, choravam, sofriam, pagavam preço árduo para ver se o povo se arrependia. Jonas fala, eu não, vai que esse povo se arrepende e Deus ainda perdoa eles. Então essa é a história de Jonas, e o Senhor dá esse livramento a Nínive pelo arrependimento do povo. E vamos para mais um profeta, agora que é o profeta Miqueias. Vamos ler 3 capítulos dele hoje, né? Profetizou no Reino Norte, durante o reino de Acabe. Lembra Acabe? Miqueias profetizou em Judá, nos reinados de Jotão, e Ezequias também. Olha isso. Então, nós vamos ler agora em Miqueias falando ao reino de Judá. Ameaça contra Israel e Judá por causa das injustiças e rebelião. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão e Acás, e Ezequias, rei de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção à terra em sua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai desse lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como cera diante do fogo, e como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, ele começa a falar, ele vai falar sobre a questão moral, tá? Pecado de idolatrias, injustiça social praticado pelos grandes, né? A gente vê que começava lá de cima e o povo ia copiando. Então, ele vai falando sobre a prevaricação desses pecados. No capítulo 2, ele começa: ai daqueles que em suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal à luz da alva e pratica porque está no poder da sua mão. Lídia, mas o que é nas suas camas intentam a iniquidade?
pecado de prostituição e tal, isso aqui pode fazer até um paralelo. Por que é iniquidade? A iniquidade é um pecado que é repetido. Ele vai repetindo aquele pecado. Uma coisa, por exemplo, você peca hoje vamos colocar o da prostituição mesmo. Você trai uma vez. Pegou, você tá ali, ou é solteira, e, enfim, você comete um pecado. Aí você se arrepende ou ficou naquilo ali. Mas a iniquidade é aquele pecado sendo repetido. Ele ser repetido. Faz hoje, faz amanhã, faz depois, faz daqui um mês. É um pecado sendo repetido. E isso é iniquidade, tá bom? Porque às vezes a gente fala iniquidade, a pessoa não sabe o que é. A iniquidade é justamente essa repetição do mesmo pecado. Então, aí ele começa a falar, vocês nas suas camas intentam a iniquidade, maquinam o mal, e à luz da alva praticam. Isso é para qualquer pecado, tá, gente? Iniquidade não quer dizer que é só um tipo de pecado, são todos eles de forma repetida. Cobiçam campos, arrebatam casa e as tomas, assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto o mal contra essa geração, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Não profetizareis, olha o versículo 6, os que profetizam, não profetizem deste modo, que não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor, não está às suas obras, e não é assim que fazem bem as minhas palavras e os que andam retamente, mas há pouco se levantou meu povo como inimigo, que sobre a sua vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como os homens que voltavam da guerra. No 13 ele diz, subirá diante deles os arroteador, a eles romperão e entrarão pela sua porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor Deus à testa deles. Então eles falam aqui, na testa deles, seja no momento de conquista, é Deus que vai na frente. Porque olha aqui, porque se voltar um pouquinho, olha isso, 11. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo, dizendo, eu profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-lo-eis todos os juntos, como ovelhas de borra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondos por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador, e eles romperão, e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Então, o Senhor na frente, haverá conquista, porque o Senhor vai estar à frente da batalha. Ameaças contra os chefes e os falsos profetas. Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal? Que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos? E que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancai a pele, e lhes esmiuçai os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão o Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a face daquele tempo, visto que fizeram mal às suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará a noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó e vós maiorais da casa de Israel,
que abominais o juízo e perverteis tudo que é de direito, edificando Sião com sangue e a Jerusalém com justiça. Os seus chefes serão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda que encostam ao dinheiro, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobreviverá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessas casas um lugar alto e um bosque. Ok, hoje nós vamos até aqui, né? Ele que fala também, não vai ser só os judeus, os gentios também receberão juízo. E mais tarde nós vamos fazer a live, que seria a live de hoje, passando por Miqueias, Naum e Abacuque, tá bom? E nós já estamos finalizando, gente, o Antigo Testamento, né? Nós já estamos bem próximos de entrar no Novo Testamento. Essa semana ainda vamos começar o Novo Testamento. Ó, nós temos Malaquias, Zacarias, Sofonias, Abacuque e terminar Miqueias. Então, nós temos aí 4 livros para terminar, glória a Deus. E aí vamos entrar nessa nova fase da leitura, que é a fase do Novo Testamento. Aí sim nós já vamos ver, aqui nós vemos as promessas, né, sobre Jesus, a promessa sempre do povo levar o conserto, e aquele que virá e restaurará Israel. E nós vamos agora, nessa semana ainda, aqui acho que uns 3, 4 dias, a gente vai começar a ler o Novo Testamento. Então, a nova fase aí, já uma nova vertente. E vamos ver como será. E já estamos finalizando, né, gente? Em abril, nós estamos em março. Nós estamos em 20 e poucos de março já. Então, daqui um mês nós já terminamos a Bíblia, em nome de Jesus. Então, obrigada para você que ficou aí até o final. Que o Senhor abençoe sua vida. Amém? Até mais tarde, gente.